Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou construir o gráfico da função y igual a menos x mais 2. Bem, pelo formato da função, já sabemos que ela é uma função do primeiro grau ou uma função afim, né? Como é que a gente sabe isso? Bem, uma forma de você descobrir qual é o grau da função é só a gente observar qual é o expoente da letra x. Neste caso aqui, ó, o x ele não tem expoente. Quando isso acontece, é porque o expoente, ó, é o número 1. Então ela é uma função do primeiro grau. Outra forma de você descobrir o tipo de função é você saber a forma organizada da função. Então a forma da função do primeiro grau é assim, ó, y igual a ax mais b. Ó. Então toda função que tiver esse formato, ela é uma função do primeiro grau, beleza? Bem, como a função é do primeiro grau, o desenho, ou seja, o gráfico vai ser sempre uma reta. Dependendo do valor do a, que é o número que fica antes do x, ó, a gente pode dizer se essa reta ela é crescente ou se ela é decrescente. Crescente é quando ela sai da esquerda para a direita subindo, e decrescente é quando ela sai da esquerda para a direita descendo, beleza? Bem, existem algumas maneiras de você construir esse gráfico, tá? Eu vou fazer de uma forma que você vai precisar apenas de 2 pontos. Quais são esses pontos? Você precisa saber qual é o coeficiente linear. O coeficiente linear é representado pela letra b, ou seja, é a parte da função que não tem x. Então, nesse caso aqui, ó, o coeficiente linear é o número 2. Então, já temos aqui, ó, o coeficiente linear é 2. O coeficiente linear é o local onde o gráfico, que no caso é uma reta, vai cortar o eixo y. Então eu vou colocar essa observação aqui, ó. Então vai cortar o eixo y. Então já temos aqui, ó, um valor para a gente representar no plano cartesiano, beleza? Bem, o segundo valor, ou seja, o segundo ponto, vai ser o zero da função. Só que eu ainda não tenho o zero da função, então eu vou ter que calcular o zero da função. Como é que você vai calcular o zero da função? Você pega o que está antes da igualdade e coloca igual a zero. Então vamos fazer aqui, ó, y igual a zero, né? Porque o zero da função é o valor do x quando a imagem for igual a zero, ou seja, quando o y for zero, beleza? Bem, mas quem é o valor do y? O valor do y vai ser isso aqui, ó, menos x mais 2. Então você vem aqui e faz, ó, menos x mais 2 igual a zero. Vamos isolar o termo que tem letra, e o que não tem a gente muda de lugar e troca o sinal. Então menos x é igual a menos 2. O nosso objetivo aqui é determinar o valor de x. Só que aqui, ó, a gente encontrou o valor de menos x. Quando a gente tem um x e não temos o coeficiente, significa que a gente tem um número 1. Então aqui, ó, a gente tem um número 1. Como ainda a gente não determinou o valor do x, existem algumas maneiras da gente resolver isso aqui. Uma delas é multiplicar por menos 1. Mas eu não vou fazer dessa forma. Esse valor que está aqui, ó, antes do x, eu vou colocar ele aqui embaixo e também aqui embaixo. Fazendo isso, eu vou ficar apenas com a letra x, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou cortar, ó, o menos 1 com menos 1, aí vai ficar x.
E aqui eu faço, ó, menos com menos dá mais, 2 dividido por 1, 2. Ó. Então esse valor aqui é o zero da função. Ou seja, é o local onde a reta, né, que é o gráfico, vai cortar o eixo X do plano cartesiano. Bem, agora então vamos agora construir o gráfico. Então já sabemos que a reta vai cortar o eixo Y no número 2 e vai cortar o eixo X também no número 2. Vamos então construir o plano cartesiano. Aqui, ó, antes de fazer o vídeo, eu já desenhei aqui o plano cartesiano. Por que eu fiz 2 centímetros para cada lado? É porque se você fizer a comparação entre esses dois números aqui, ó, o maior deles vai ser o 2, né? Porque eles são iguais. Então o maior deles é 2. Então você faz 2 centímetros para cada lado. Se, por exemplo, aqui fosse 4 e aqui fosse 2, aí você faz o plano cartesiano 4 centímetros para cada lado. Beleza? Então vamos aqui construir o gráfico, que é o nosso objetivo. Já sabemos que a reta vai cortar, ó, o eixo Y no número 2. O eixo Y é o eixo vertical. O número 2 é positivo, então é 2 centímetros para cima. Então aqui, ó, você tem o número 2, né? Porque aqui é o zero, X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Também já sabemos que a reta vai cortar o eixo X também no número 2. Como 2 é um número positivo, vai ficar à direita, 2 centímetros. A direita vai ser aqui, ó, no 2 centímetros. Bem, já temos aqui esses 2 pontos. Como sabemos que o desenho é uma reta, aí a gente vai pegar uma régua e vai ligar os 2 pontos. Tá? Eu não vou utilizar uma régua aqui, né, que é o errado, mas é só para mostrar como é que se faz. Então a gente vem aqui, ó, e vai ligar esses 2 pontos. Ó. Então aqui a gente tem o nosso gráfico. Lembrando que essa reta aqui, ó, que é o gráfico, ela tem que passar desse ponto, do primeiro ponto e também do segundo ponto, beleza? E aí, para encerrar o exercício, eu vou colocar os números, ó, que eu ainda não tinha colocado, tá? Então aqui você tem o nada, 1 e 2, aqui menos 1 e menos 2, 1 e 2, menos 1 e menos 2. Aí você coloca os números de uma forma que fica organizado. Muito obrigado.